agradar eu vou, por amor a ti eu vou. E a graça e a paz do Senhor Jesus, mais uma vez nessa manhã, passando para ministrar esta palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa. E nessa manhã, enquanto eu estava vindo, eu estava ouvindo o louvor que falou muito ao meu coração. E esse louvor tem muito a ver com essa ministração de hoje. E eu queria que, se você pudesse abrir a sua Bíblia aí no livro de Hebreus, capítulo 11, tá certo? Eu vou ler alguns versículos e compartilhar com você. E quando eu ouvi esse louvor que falou muito forte no meu coração, logo me lembrou desse texto. E aí o Espírito Santo de Deus começou a falar, a ministrar em meu coração. E nessa manhã eu quero compartilhar com você. Abra aí, por favor, se você puder, Hebreus capítulo 11. E diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois, antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aleluia, glória a Deus. E o louvor que estava cantando, assim, é muito conhecido, antigo, para algumas pessoas, e diz, assim: pela fé eu contemplo o homem de branco no meio do templo. E começou a falar, assim, sobre fé. E quando nós vamos para o capítulo 10 de Hebreus, nós vamos ver o versículo 36, diz assim: vocês precisam perseverar, de modo quando estiverem feito a vontade de Deus, receba o que ele prometeu. Sabe, querido, que é por meio da fé. E a fé é como o versículo 1 diz, é a certeza, é a convicção, de coisas que nós não vemos, mas cremos que pode acontecer, que vai acontecer. É pela fé que eu hoje estou aqui ministrando, você está aí ouvindo, você o reconheceu, Jesus como Salvador, eu também, assim, é pela fé. Nós não vimos, mas cremos que ele morreu e ressuscitou e nos deu vida e vida com abundância. É por meio da fé. É por meio da fé que eu posso crer, no que Deus falou que vai fazer na minha vida. É pela fé que eu posso crer que Deus vai fazer o que ele prometeu para você, que ele vai fazer. É por meio da fé. E talvez você fique querendo explicar, querendo ver, para poder você passar a acreditar, passar a crer. Tudo é por meio da fé. E então, se você puder meditar nesta manhã, nesse capítulo, que você vai ver que é tão lindo o texto, que me chama a atenção, que
até o 33, 32 mais ou menos, né? Não, até o 34. Você vai observar que vai dizer assim, né? Pela fé, pela fé, pela fé. Sempre vai falar pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé Enoque, pela fé Daniel, pela fé Moisés, pela fé Josué, né? Sempre vai estar, sempre essa ênfase, que é por meio dessa fé. Foi por meio dessa fé. Foi por meio de fé que o Senhor tirou, né, o povo do Egito. Foi pela fé que nós acreditamos todo o sobrenatural que aconteceu naquele momento em que os exércitos de Faraó estavam atrás e de frente a eles estavam o mar. Foi por meio da fé que a gente crê que Deus abriu esse mar, porque é real, porque é verdadeiro. Mas sabe, querido, que é por meio desta fé que eu e você, né, precisa ter. Nesta manhã, sabe, quando eu estava ouvindo esse louvor e foi Deus falando muito forte em meu coração. É por fé, filha, é por fé. E muitas vezes nós, né, esquecemos. E aí o versículo 6 vai dizer assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe, querida, que quando eu e você, né, tem fé, você acredita mesmo sem estar vendo, é uma forma de que você está agradando a Deus. Você está agradando ao Senhor, porque você está crendo, você está confiando que pode acontecer, que vai acontecer na sua vida. E agrada ao Senhor. E eu estou dizendo que posso imaginar, baseado no texto. A gente não vendo, né, assim, porque a Bíblia diz pela fé, né? Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se via, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia! É por meio da fé. E é tão maravilhoso que você vai observar que diz assim, que é por este meio, né, de fé que você vai obter, que você vai conseguir, que você vai conquistar. É pela fé. Você não vê o Senhor dizer assim, pela fé, ele acreditou, mas ele esperou, ele viu. A Bíblia diz, pela fé, Noé construiu essa arca quando Deus tinha dito, sabe, que ia haver um grande dilúvio. Foi por fé, e ainda não tinha caído o dilúvio, ainda não estava chovendo, ainda a terra não estava cheia de água, mas ele estava lá. Eu estou dizendo a Bíblia não diz isso. Eu posso imaginar que né, como eu vi um pregador falando, né, deve ser aqui no Nordeste, né, era aquele momento mais de sol causticante. Né, assim, ele estava lá construindo e as pessoas não conseguindo compreender como é que tu estás construindo. Tu estás vendo alguma nuvem, né, anunciando, ou o tempo está dizendo que está chegando o inverno e isso vai acontecer. Eu estou dizendo, não estou pregando heresia, eu estou falando assim, que eu posso crer que é pela fé. Vamos supor assim, era como se no verão Deus estivesse dizendo, olha, pega aí o guarda-chuva, porque vai cair um torol, que se você não tiver com guarda-chuva, você vai se molhar. Sabe, querido, porque a Bíblia diz que ainda não tinha acontecido.
Mas ele construiu a arca porque foi pela fé que ele acreditou. Sabe, nesta manhã Deus está falando comigo e com você. Não precisa você esperar, filha. Não precisa você esperar, querido ou querida, para poder ver, para você ser movido em fé. Você precisa não ver e ser movido o teu coração em fé, crendo que o Senhor, Ele pode fazer. Abraão, a Bíblia diz que foi pela fé que ele saiu quando chamado. Oh, aleluia! Quando chamado, o Senhor o chamou e disse: Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, que eu vou te mostrar uma terra que mais lá na frente vai ser a tua herança. Abraão não sabia onde era essa terra. Noé não tinha visto o dilúvio. Pela fé, Josué foi no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instrução acerca dos próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Oh, aleluia! Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Aleluia! Aleluia! É pela fé, querido. É pela fé que Moisés, sabe, recusou ser chamado filho do Faraó. Sabe o que aqui quer dizer? Aqui quer dizer de desfrutar tudo aquilo que aquele nome trazia para a vida dele. Era filha de Faraó, logo ele também era príncipe, né, assim, e poder desfrutar de tudo aquilo. Ele preferiu renunciar para ser maltratado, porque os hebreus, né, o povo de Israel era maltratado. Porque o Senhor tinha o escolhido, feito de Israel uma grande nação. É pela fé. É pela fé que nesta manhã Deus me coloca aqui para falar com você. Que você vai obter, né, aquilo que o Senhor prometeu para a sua vida. Aquilo que Deus falou para você por meio da fé. Você não precisa esperar para você ver, né, assim, para poder você acreditar e agora dizer assim: agora eu vou confiar em Deus, agora eu vou agradar a Deus confiando que Ele vai fazer isso. Não. É antes de tudo acontecer, você ter fé, você acreditar que o Senhor, Ele pode fazer isso. Sabe, existem coisas, testemunho particular, milagres que eu vivi, né, assim, e vivo de milagres, sabe, de poder dizer assim: Senhor, muito obrigado por isso, porque pela fé, Senhor, eu consigo contemplar, pela fé eu consigo ver, pela fé, Senhor, eu consigo desfrutar do que você prometeu para mim. Pela fé, né, assim, eu lembro que o Senhor usou um vaso para mim, né, dizendo que eu ia viajar, que preparasse a mala, que eu ia viajar. Eu cheguei em casa, né, assim, e falei para o meu esposo. E aí eu comecei a separar algumas roupas, né, assim, e eu falei: será que isso vai servir? E meu esposo ficou sem olhar, e eu disse: pela fé, eu me contemplo neste lugar. Pela fé eu me contemplo indo naquele aeroporto. Pela fé eu consigo me ver, né, assim, eu no avião. Pela fé eu consigo contemplar. Sabe, pela fé eu conseguia sentir o cheiro, sabe, do milagre, da bênção.
é somente por meio da fé. E eu me lembro que naquela ocasião, né, assim, em que eu estava sendo movida pelo Espírito do Senhor a andar em fé, a crer, né, que o Senhor, Ele pode fazer, e que eu, por meio da minha fé, né, assim, que o Senhor coloca em nós, eu possa agradar a Ele, agradar no sentido que Ele tá se alegrando, porque Ele está dizendo, ela não está vendo, ainda não aconteceu, mas ela está crendo, ela está confiando, ela está acreditando que eu posso fazer. Porque você dizer para Deus que acredita quando já está acontecendo, isso não é fé. Fé é você, nessa manhã, começar a abrir os teus lábios nessa manhã e dizer, Deus, pela fé eu contemplo isso e isso na minha vida, Senhor, pela fé eu contemplo, né, assim, para quem, né, deseja ser mãe, pela fé, Jesus, eu contemplo minha barriga crescendo, gerando, Senhor, o meu milagre, gerando a minha bênção pela fé, Senhor, eu consigo contemplar, eu entrando, né, numa igreja, né, me casando, pela fé eu consigo contemplar isso, é por meio da fé, eu consigo, Pai, eu consigo porque eu sei em quem eu tenho crido. A gente já ministrou, né, essa palavra que impactou muitas pessoas, né, quando foi ministrada. Você sabe em quem você está crendo, você sabe em quem você está depositando a tua fé. Os nossos irmãos que vieram antes de nós, eles sabiam, né? Nessa manhã eu sei que essa palavra vai atingir o alvo, sabe? Que Deus está dizendo assim, ei filha, não precisa esperar acontecer para que você se alegre, para que você me agradeça, já começa a glorificar. A Bíblia nos fala que Elias, né, estava no Monte Carmelo, né, e ele estava orando, e ele manda o moço descer, e 7 vezes o moço vai, mas a Bíblia mostra que ele continua ali orando. E quando o moço vem, ele diz assim, olha, é uma nuvem do tamanho da mão de um homem. A Bíblia diz que Elias diz assim, olha, vai avisar Acabe que pegue o carro e vá-se embora, porque senão a chuva vai deter ele no meio do caminho. Não estava chovendo, era só um sinal, oh aleluia. Deus está dando um sinal, ainda não aconteceu, não se completou, mas Deus quer ouvir dos teus lábios, quer que nessa manhã você diga, Senhor, pela fé, é pela fé, Senhor, que eu me vejo nessa situação, é pela fé, Senhor, que eu me vejo assim, ó, neste lugar, é pela fé, meu Deus, que eu me vejo com isso, e você sabe o que você está pedindo a Deus. Diga, é por meio de fé, Senhor, que eu consigo contemplar. E você vai ver um milagre sendo liberado na sua vida, porque a Bíblia diz que esses nossos irmãos, né, que pela fé, e foi algo muito forte, né, quando o Senhor falando, quando eu estava vindo no trabalho, pela fé, e você vai ver, pela fé Enoque, pela fé Daniel, pela fé, sempre falando que é o caminho de agradar a Deus, é pela fé. É pela fé você dizer, né, assim, Senhor, eu, né, assim, te louvo nessa manhã e te agradeço. Para quem sabe, né, recentemente, né, eu fiz uma cirurgia e eu tô dizendo com convicção e experiência do que eu passei. Eu falei, pela fé, Senhor, eu contemplo, né, essa bênção chegando na minha vida. Pela fé, eu comecei a comprar algumas coisas que era necessário para utilizar na cirurgia, porque eu contemplava, querida, como eu pude desfrutar dessa palavra, que por meio da fé passa a existir, por meio da fé em Deus, que Ele pode fazer todas as coisas. Nessa manhã eu tenho muita convicção por meio da palavra que Deus está falando ao seu coração. Nessa manhã está dizendo, ei, você aí, chamando pelo teu nome,
Começa a se mover em fé nesta manhã. Começa agora onde você está. Se você está no seu ambiente de trabalho, corre lá, né? Para uma sala, corre lá para o banheiro e começa a declarar mesmo em alta voz para que você possa ouvir, para que, sabe, a situação possa ouvir você declarar pela fé e você começar a nomear pela fé, né? Eu me vejo gestante. Pela fé, eu me vejo o meu bebê se movendo em meu ventre. Pela fé, eu me vejo entrando numa igreja, me casando. Pela fé, eu vejo o meu marido se convertendo, indo para a igreja comigo. Pela fé, eu consigo ver Jesus abrindo uma porta de emprego para mim. Pela fé, eu já me vejo neste lugar. Pela fé, comece a declarar, querido. A palavra de Deus, não a palavra de homem, mas a palavra de Deus. Comece a declarar nesta manhã sobre a sua vida e você vai ver o sobrenatural de Deus acontecendo na sua vida. Que Deus abençoe, que Deus te conceda um dia de excelência, que você possa nessa manhã, né, neste dia, declarar. Pela fé, eu contemplo a minha vitória chegar. É por meio da fé em Cristo Jesus. Que, né, a Bíblia diz lá, quando você vai adiante, né, para o capítulo 12, você vai ver, né, assim, olhando, 12:1, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Sabe? Depois de você declarar que por meio da fé, Senhor, eu contemplo isso, você começa agora a declarar, Pai, né? Eu estou olhando firmemente para o autor da minha fé, autor da minha fé, porque o Senhor é poderoso para fazer. O Senhor é poderoso para realizar este milagre na minha vida. Que Deus abençoe a sua vida, que você continue sendo esse agente abençoador que você tem sido, né, de ser utilizado para o evangelho, a palavra de Deus ser propagada, né, para várias pessoas, usando sua rede social, né, seu Instagram, seu stories, né, assim, colocando lá, você indo lá no canal, né, compartilhando dessa mensagem, curtindo, comentando, né, assim, essa mensagem e transmitindo para outras pessoas, que você seja esse agente abençoador, que Deus, né, te conceda um dia de excelência nesse dia, né, assim. Aleluia, glória a Deus. Camila tá aí, né, dizendo, né, Deus é maravilhoso, né, obrigado, né, por compartilhar, né, para a nossa fé aumentando, né. Camila disse que foi levar o filho, né, no colégio e quando ela voltou, né, assim, o Senhor trouxe esse louvor ao coração dela, né, que é pela fé eu contemplo o homem de branco no meio do templo, né, e louvado seja Deus, porque eu sei que essa palavra, ela tem endereço certo, ela teve endereço para minha vida, ela tem endereço para sua vida nessa manhã, pela fé, né, assim, por isso que quando eu tô orando por você que tá aí do outro lado, né, assim, e nessa manhã, enquanto eu tava vindo, eu tava orando e eu tava até falando, Jana, né, eu disse, pela fé, eu contemplo, né, um convite chegando, né, assim, para a gente se alegrar, desfrutar, né, do que Deus tem prometido para a tua vida. Pela fé, né, assim, eu consigo contemplar, eu consigo acreditar, eu consigo ver que Deus vai fazer. É por meio dessa fé. E por isso nós agradecemos, obrigada a você, né, a Jana, a Camila que entrou aí, né, assim, que tem usado também, né, seus canais para falar, né, do amor de Deus por meio da palavra do Senhor. Que Deus abençoe, né, assim,
essa ministração ela vai estar salva, né? Assim, nossa irmã Bruninha, que é da mídia, ela vai lá colocar no canal, né? Assim, mas você já tem a oportunidade de pegar aí essa palavra que fica também salvo e aí colocar na tua rede social, né, para que outras pessoas possam ouvir, né, assim como Camila, né, assim como Jana, eu acho que, né, Deus está falando também com ela, né, assim, pode sentir a presença do Senhor, né, a resposta do Senhor para a sua vida. Você também, ao ouvir essa palavra, eu declaro que por meio da fé, você vai desfrutar o milagre de Deus na sua vida. Um excelente dia, um beijo no coração, fique na paz do Senhor Jesus.